começando o programa Paz e Amor e é muito bom entrar agora na sua casa e fazer parte da sua família. E hoje a gente quer muito ajudar você em relação aos medos. Quais são os maiores medos da humanidade? Você que está aí, tem medo de quê? A gente fez uma enquete no Instagram, Suzy Valério, e a gente teve muitas respostas bem curiosas. Vamos ver agora aqui no LED? Olha só, de que as pessoas mais têm medo das pessoas que responderam no Instagram? De não ser mãe, de ser estuprada novamente. Tem uma aí que diz que aprendeu a ser precavida, né? Outra diz que graças a Deus hoje não tem mais tanto medo, né? Já tem essa cautela toda, medo de perder o pai, medo de perder a mãe, né? Tem medo do mal que os vizinhos podem fazer para ela. Tem gente que tem medo de cobra, né? Tem gente que tem medo de ficar só na vida, de morrer sem estar em plena comunhão com Deus, de perder os filhos, de morrer e não terminar de cuidar da filha que tem. Enfim, a maioria das pessoas realmente respondeu que tem medo. O primeiro grande medo da humanidade, e no Instagram a gente confirmou isso, é de morrer. O segundo, de perder alguém que ama. Você tem medo de quê? Eu tô aqui com um time muito bacana que vai me ajudar muito hoje aqui nesse programa. Eu tô aqui com a psicóloga Amanda Rodrigues. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Suzy, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite para você de casa. O medo te prende de alguma forma, né? Sim. O medo tem um lado positivo, a questão de ser precavida. De que Sim. forma o medo pode te ajudar e até onde ele te atrapalha. Sim, a gente também tem a participação aqui da líder espiritual, Alessandra Tairini. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, minha querida. Paz do Senhor a você e a todos que estão aqui também e que estão em casa nos assistindo. Nós viemos, através da palavra de Deus, declarar nessa noite que o amor de Deus lança fora todo medo. Muito bem, olha, sobre a saúde do coração, será que o medo prejudica? Saiu uma pesquisa agora feita em São Paulo, que foi apresentada no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, apontou que a falta de perdão, por exemplo, pode causar infarto. Isso mesmo, quem está aqui com a gente é a cardiologista, a Isabela Brandão. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Suzy, obrigada pelo convite, boa noite, estou super feliz de estar aqui. A gente também, a gente vai saber tudo sobre saúde do coração. E tem mesmo a ver essa questão da falta do perdão? Pode causar um problema no coração? Com certeza, daqui a pouco eu vou te explicar e explicar para o pessoal de casa. E claro, nós vamos aprender todos os alimentos que vão fazer bem para o coração, que vão tirar a ansiedade, por isso vão diminuir o medo. Eu tô aqui com a nutricionista Brena Custódio. Bem-vinda, Brena. Oi, obrigada pelo convite, obrigado a todo mundo aqui. Realmente existem alimentos que podem prevenir a ansiedade, diminuir a ansiedade, ser calmante, que a gente vai discutir um pouco mais no decorrer do programa. E, consequentemente, diminui o medo. Amanda Rodrigues, psicóloga, quais são os maiores medos que as pessoas falam para você, que a humanidade tem mesmo? O medo do fim, né? A gente pode observar o medo da morte, o medo do envelhecimento. Sim. Isso, de uma certa forma, está ligado com os nossos antepassados. Porque o medo é uma forma de você se defender, é uma questão de sobrevivência. Né? Você não vai se arriscar a dirigir sem um cinto porque você tem medo de um acidente. Claro. Aquilo é uma forma de você prevenir. Sim. A sua sobrevivência, né? A questão de sobrevivência. Então, o medo da finitude mesmo. Tudo que tem o fim, porque a gente tem essa questão com o que tem depois do fim. É verdade, o que realmente tem. Mas olha, a gente vai fazer o seguinte, você vai hoje se ajudar. Se você está enfrentando algum tipo de medo, hoje aqui você vai ter todas as informações sobre isso. Porque quando a gente tem o conhecimento, quando a gente conhece, né, a verdade, a gente se liberta. Então a gente também vai ter oração por você que está enfrentando aí medos terríveis, né? E fica angustiado, depressivo, tem medo de prosseguir, tá numa cama aí sem vontade nem de, meu Deus do céu, nem de chegar o amanhã. Você vai vencer isso e nós vamos fazer oração por você aqui nesse programa. Então vai no nosso Instagram agora e faça o seu pedido de oração, né, Solamita? Boa noite. Suzy. Boa noite, você que está em casa. Pronto, a Suzy já deu o recado. Vai agora no nosso Instagram, que é Paz e Amor Oficial. Deixa teu pedido de oração, participa conosco, interage com a gente. Tá o endereço no seu televisor, Paz e Amor Oficial. Você interagir com a gente é muito importante, não esquece. Agora eu vou fazer uma coisa, vamos parar tudo nesse momento. Se você quiser, fecha o olho. Se você quiser nesse momento também, passa aquele WhatsApp para aquela pessoa que precisa assistir o programa Paz e Amor de hoje, porque você sabe que ela está enfrentando esse problema e esse programa vai ajudar muito. Então avisa e vamos agora
nos conectarmos com Deus através de uma canção, de um louvor. Faça essa oração através da música, então a gente vai fazer isso agora com AG2. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. E é isso, né? Hoje a gente está aqui para pedir a Deus, né, que Ele esteja no controle dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, porque o objetivo desse programa é definitivamente contribuir com a sua vida, ajudar você. Você não está aqui para perder tempo com futilidade, aqui você não está para perder tempo, né? Porque o tempo é muito precioso nas nossas vidas, né? Então aqui você realmente vai se abastecer de informação para melhorar a sua vida e a vida da sua família, tá? E a gente aqui está falando sobre, nesse momento, sobre medo. Você tem medo de quê? Tem agora um aplicativo novo, né? Que essa mulherada bonita que está aqui nesse sofá do Paz e Amor hoje. Tem um aplicativo novo que até a Sulamita produziu ali para mim, que eu não baixei o aplicativo no meu celular. E a gente tem a oportunidade de ver como a gente vai ficar mais quando a gente tiver mais velho, né? Então é um aplicativo que envelhece. É algo diferente, porque só o que tem é aplicativo para rejuvenescer, né? É aplicativo para ficar sem ruga, é aplicativo para ficar com a pele perfeita. Todo mundo quer ficar cada vez mais bonito. Então tem fotos nas redes sociais, né? Quem nunca postou, né? Tem fotos nas redes sociais que você diz, era assim que eu queria ser, mas a realidade não é essa, né? Quem nunca postou uma foto neste dia, né? E a gente até brincou no WhatsApp, né, amiga, que eu disse, eu não quero ficar assim, não foi, Suzy? É Eu até te verdade. falei. E aí, inclusive tem uma cantora cristã, gospel, a Estela, que botou uma foto dela toda linda, bem jovem, e disse assim, olha, essa aqui sou eu depois de não sei quantos filhos, essa aqui sou eu depois de não sei quantos anos de casada, com tal idade, mas não esperem eu postar uma foto com o aplicativo de velhice. Eu não posto, né? Então, realmente algo que as pessoas têm medo, né? Além de morrer, além de perder as pessoas que gostam, tem medo de envelhecer. E, meu Deus, como isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Psicóloga. É verdade. É porque a gente fala muito pouco em envelhecimento, né? Sim. A gente fala muito em rejuvenescimento. Isso, né? isso. A gente fala assim, o que você vai ser quando crescer? Mas ninguém te pergunta, o que você vai ser quando envelhecer? É verdade. Ninguém faz essa pergunta, né? É verdade. Então, o envelhecimento vem em todas aquelas questões. O medo de ficar dependente Sim. dos filhos,
vai ter quem cuide de mim Sim. na velhice, né? E também essa questão de perder a agilidade, as marcas no Autonomia, corpo, né? exatamente, a autonomia, né? E o medo da morte, Sim. né? Que assim, o envelhecimento é justamente o caminho para a morte, né? É verdade. Para o fim. Então, no final das contas, eu acredito que acaba no medo da morte. E eu tô aqui com a cardiologista, né, a doutora Isabela Brandão. Doutora Isabela, inclusive, é uma médica muito jovem e que cuida tão bem do coração. Eu disse pra ela o seguinte, quando a gente chega no consultório lá, a gente já fica logo bem, né? Só de olhar pra ela, que é linda Obrigada. e maravilhosa, já fica bem, com esse sorrisão que ela tem. Doutora, essa questão do medo da morte, do medo de perder alguém, do medo de envelhecer, e de tantos medos que as pessoas têm, e às vezes o medo vira até uma fobia, né, que paralisa as pessoas. Isso prejudica o coração? Prejudica. Quando a gente tem medo, a gente libera muito hormônio no corpo. Aham. E esse hormônio, ele faz mal para o coração. Por isso que o ideal é que você realmente seja uma pessoa calma. O estresse é comprovadamente, cientificamente comprovado, que causa mal para o coração, mas é por essa razão, por causa dos hormônios que a gente libera no sangue. Olha aí, então tem que ter muito cuidado com isso. Chegou já muita gente lá para você atender que estavam com uma crise de medo tão grande que achavam que estavam morrendo do coração? Já na emergência, chega vez por outra, o paciente dizendo que está morrendo, escandalizando, fazendo um escândalo na emergência, que está sentindo que vai morrer naquele momento. A gente chama isso cientificamente, a psicóloga deve saber, né? Um ataque de pânico, na verdade. Ele Sim. tem aquela sensação de morte iminente, vários hormônios circulando no corpo dele, mas quando a gente faz todos os exames, o paciente está com o coração perfeito. Mas ela sente tudo, ela sente o coração acelerado, ela sente falta de ar, ela tem, vamos dizer, os sintomas de um infarto. Exato. Exato. O sintoma do infarto, na verdade, o mais clássico, que a gente conhece melhor, é a dor no peito, que é aquela dor em aperto, que pode ir para a mandíbula, pode ir para o braço esquerdo, pode ir para as costas. A gente fala que qualquer dor entre o queixo e o começo aqui da barriga pode ser infarto. Então chega a gente lá, tipo, por conta do medo, Chega. com esses sintomas. Com esses sintomas, dizendo vou morrer agora. E quando você faz esses exames, não tem nada, só na cabeça. É porque, como ela falou, a síndrome do pânico, né, que ela vem justamente de uma questão do medo, às vezes medo de um ambiente com muitas pessoas, o medo da câmera, né, o medo da exposição. Então, a crise de pânico, ela parece muito, porque ele vai ter taquicardia, né, falta de ar, e ela ocorre mais ou menos em 10 minutos e a sensação da pessoa é a sensação de morte. E de repente isso vira, vamos dizer, o medo, tá? O medo, às vezes, de envelhecer, de perder alguém que você ama, o medo de morrer, né? O medo de não existir mais, né? Que são os maiores medos da humanidade. Esses medos, eles podem virar essa doença? São eles que viram a síndrome do pânico, por exemplo? Assim, o medo, se chega a um nível que causa um estresse tão grande e ele não é acompanhado, ele pode sim Ele pode. chegar a se transformar numa síndrome do pânico. Porque Então- a gente tem tantos casos hoje, são muitos Sim, os casos muitos. de síndrome do pânico, né? Hoje em dia a gente tem problemas com medo, assim, fortes, né? Que já viram doenças até crianças, adolescentes que estão tão ali cobrados que eles acabam que ficam com medo, às vezes, de receber um boletim, de receber, né, ali o resultado de uma nota. Assim, o medo tá muito grande hoje na sociedade, né? Sim, porque somos cobrados, de uma certa forma, a ser 100%, a dar tudo de nós, a sermos sempre melhores, a competitividade. Então, isso acaba gerando realmente o medo de perder o trabalho, Sim. né? E aí as pessoas acabam ficando, muitas pessoas não saem de casa porque têm medo. Sim. Acabam se enclausurando por conta do medo. Como é que vence esse medo? Vamos falar de alimentação? Tem alimentação que ajuda ou que atrapalha, né, a minha vida, e por isso eu vou ficar mais ansiosa, por isso eu vou ficar com mais medo, por isso eu vou ficar, sei lá, mais ligada na negatividade? Tem isso mesmo? A gente está com a nutricionista Brena Custódio. Pronto, existem sim alguns alimentos que podem acelerar as crises de ansiedade, de depressão, de hiperatividade das pessoas, e existem alimentos que podem acalmar o organismo da gente, que é Tá. exatamente modulando os hormônios que estão em excesso liberados. Aí, por exemplo, quais são os alimentos que poderiam auxiliar a acalmar o organismo? Tem camomila, que pode ser feito chá de camomila, Sim. suco de maracujá, coisas simples que a gente tem em casa. Aham. Alho, abacate,
Vegetais crus também são muito ricos em antioxidante, anti-inflamatório, que tudo isso faz com que o nosso organismo module para ficar mais calmo, mais tranquilo. Porque o medo, ele intoxica a gente, né? Então, a gente vai ter que desintoxicar o corpo para dar Basicamente essa, é isso. essa equilibrada, né? Basicamente é isso, é tentar fazer uma alimentação mais natural possível, sem os industrializados, uma alimentação mais rica em frutas, em vegetais, Tá. mais simples, mais natural possível. E Alface. isso aí, por exemplo, pessoas que têm medo de envelhecer, né? Ou pessoas que têm medo de morrer. Isso aí, inclusive, vai auxiliar. Você vai envelhecer, claro, mas você vai envelhecer bem, né? Você vai um dia morrer, porque todo mundo vai, mas você vai evitar um monte de doença, né? Porque tem muita gente que tem medo de morrer, mas se entope de porcaria e daqui a pouco morre do coração, com colesterol elevado, triglicerídeos elevado e tantos outros problemas, né? Gordura no fígado e tanta coisa, né, doutora? As pessoas têm medo de envelhecer, mas é um medo que não deveria existir. Aham. Porque é a fase natural da nossa vida, É o verdade. envelhecimento. Agora, a questão é se a gente vai envelhecer com saúde ou não. Sim. É um envelhecimento ativo, um envelhecimento mais saudável. Que aí toda essa alimentação faz com que a gente diminua os fatores de risco cardiovascular, Sim. pressão alta, diabetes, outras doenças que poderiam complicar junto com o envelhecimento, né? Olha aí, então a dica para você aí vencer certos medos, alimentação. A gente já disse aqui algumas dicas dessas alimentações que você pode ter em casa e retirar. Já que você tem, vamos dizer que você é essa pessoa que tem esse medo de morrer ou esse medo de envelhecer, por exemplo, e outros medos também, você pode retirar alimentos que envelhecem, alimentos que prejudicam a saúde, como? Os industrializados, tentar desembalar menos e descascar mais, comer mais frutas, mais vegetais e diminuir a questão de biscoito, bolachas, pães, os industrializados de modo geral. Ou seja, aquela facilidade que você gosta pode estar prejudicando a sua vida. Então, ter um pouquinho mais de trabalho, né? Descascar, fazer a comidinha, parar de comprar industrializado, tá? Então, é ter um pouquinho mais de trabalho. Aí você vai vencer esse medo. Psicologicamente, como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que agir para que eu vença esses medos? Assim, alguns medos vêm de algum evento traumático. Ou, por exemplo, às vezes você Como a gente acompanha... viu ali, de ser estuprada novamente. Exatamente. A gente teve coisas seríssimas, assim. Ou, às vezes, até de ter acompanhado uma perca de um avô, uma Sim. perca que viu o luto da família. Isso verdade. também lhe deixa com medo da morte, o medo do envelhecimento, né? Aham. Então, a gente precisa descobrir quais são esses fatores, né? O que aconteceu para você chegar naquele medo. E falar sobre o medo. Eu digo que eu acho que falar é a coisa que é mais terapêutica, é falar. Então, né? Falar. Você procurar falar sobre os seus medos, as suas angústias, né? De repente procurar um profissional. Em alguns casos, por exemplo, com a questão da síndrome do pânico, às vezes é necessário um acompanhamento psicológico, Claro. um acompanhamento psiquiátrico, Sim. né? E realmente a pessoa sente, Suzy, assim, ela está com síndrome de pânico, ela vai para uma emergência, ela está sentindo aquela dor, Sim. ela está sentindo aquela falta de ar. Assim, não é bobagem, não é aquela coisa, isso é uma fantasia. Não é. Assim, a gente tem que pensar muito nesse lugar do outro. Com certeza. Isso. Com certeza. Rapidamente, para a gente falar da alimentação, eu tenho um conhecido que foi bater num hospital achando que estava morrendo do coração. Quando ele chegou lá, esse conhecido estava com muitos gases, né? Doutora, a pessoa achava que estava morrendo do coração, mas estava com gases por conta que tinha comido um belo sanduíche famoso, delicioso, mas que causou muitos gases. A senhora já recebeu casos assim? Já recebi assim também, mas a gente sempre tem que pensar no pior. Então, o paciente chega, por mais que ele chegue referindo, eu tô com dor, que a gente não acha que é infarto, mas a gente tem que fazer algum exame. Graças a Deus que era ele só estava apenas com uns gases. punzinhos, né? Ali que a pessoa precisou soltar e ficou de boa. Rapidamente, Nutri, alimentos que pioram os gases na pessoa. Existe também os alimentos refrigerantes, muita massa, muito açúcar simples, Olha aí. chocolate, se for muito cheio de leite, de gordura. Tudo isso e o excesso da comida, né? Quando você come muito, realmente teu estômago fica muito cheio. Sim. Aí a tendência é que você tenha
refluxo, gastrite, flatulências. Olha aí, então vamos equilibrar tudo, tá? Vamos equilibrar tudo. E agora a gente viu ali um pouquinho da nutrição, né? A questão do coração, aqui alguns conselhos pela psicologia e a espiritualidade. Eu acredito particularmente que é a base de tudo. Se a gente está num bom relacionamento com Deus, a gente está bem espiritualmente falando, é para tudo equilibrar, porque nós vamos tomar atitudes corretas segundo os conselhos de Deus. Como é que eu faço para vencer o medo através da espiritualidade? Amém. Interagindo com as minhas companheiras, Sim. o homem em si, ele é um ser tricótomo. Ele é espírito, alma e corpo. Então, muito condudente a colocação de todas, aprendi também, gostei muito. Porém, o primeiro homem que teve medo foi Adão. Foi o protótipo da humanidade. Então, o medo, biblicamente falando, é a consequência do afastamento de Deus. Quando Adão pecou, Deus veio na viração do dia e Deus perguntou: como você está sabendo que você está pelado, está sem roupa? E ele se escondeu com medo de enfrentar a realidade que ele vivia. Olha aí. E Deus perguntou para ele: por que você está com medo? E ele disse que eu estou pelado. E como é que você sabe que está pelado? Então, quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Sim. Está escrito em Romanos 3:23. O homem peca e destituído ele está do convívio, do contato, da ligação direta com Deus. Sim. E essa quebra de aliança com o Pai, com o Divino, com o Criador e com Deus, ele traz essa insatisfação interna, que a psicóloga já explicou para nós. O medo, a ansiedade, a preocupação, está totalmente ligado com essa preocupação da morte. Por quê? Porque a morte, ela é ímpar do ser humano. Ninguém nasceu para morrer. Nós somos seres eternos. Espírito, alma e corpo, como eu já disse. Nosso corpo, cuidado pela nutricionista e a psicóloga, pela nutricionista e a cardiologista, nosso corpo. A nossa alma, que são nossas emoções, cuidado pela psicóloga. E o nosso espírito, cuidado por Deus. Sim. Então, e é interessante quando você fala do pecado que Adão cometeu, né? E que ele ficou com medo de enfrentar a realidade, que eu achei essa frase muito curiosa e muito forte. Quando eu não cuido do meu corpo e eu coloco para dentro alimentos tóxicos que vão fazer mal para os meus órgãos, que vão fazer mal para o meu coração, que vão fazer mal para a minha mente, porque eu começo a alimentar a minha mente de coisa ruim, de negatividade, eu estou pecando. Vamos entender aqui a espiritualidade. Isso é o que Adão fez, né? Porque o que Deus quer para a gente? Ele só quer o melhor. Né? Ele é o nosso Criador, então ele só quer o melhor para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Então Adão comeu algo que fazia mal não só para o corpo dele, mas para a mente e para o espírito. E é assim, né? Por exemplo, é exatamente isso, né? E aí você começa a ter medo, porque você foi pelo caminho que não era para ir. Está cometendo mal para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, né, pastora? E o pecado em si, trazendo só a ilustração básica, o pecado, ele é o erro do alvo. Sim. Pecado não é... Deus não traz o pecado para me criticar, para impor sobre mim regras, não. O pecado, ele erra o alvo. E qual o alvo? É a palavra, é o que a psicóloga, a gente estava conversando antes, é o que Deus determinou como Criador. E quando eu erro nessa vontade, na palavra, quando eu não conheço, eu estou pecando. Sim. E a palavra do Senhor diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Olha aí. Então, quando eu erro, as minhas consequências vêm paulativamente. Eu fico insegura, né? Eu como, tipo, uma picanha gordurosa. Eu fui glutão. Então, a gordura vai fazer mal ao meu coração, o meu psicológico vai ser afetado. Sim, porque então, eu vou ficar me condenando porque eu fiz mal, né? Então, assim, o pecado em si, nós estamos em uma ilustração, nós estamos em um entendimento espiritual nessa noite. Então, vale a pena ressaltar que a maior desgraça do ser humano em espírito, alma e corpo é o pecado. O que é o pecado, então? O afastamento do homem de Deus. O que é a cura para esse pecado? Qual é a cura para o medo? Qual é a cura para a insatisfação? A reconstituição, a restituição, a restauração desse ser intrínseco com Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, ninguém vem à sua origem, ninguém vai descobrir a realidade do que nasceu, para onde vai, sem Deus. Tem que ter uma conscientização, Conscientização. né? Eu tenho que ter uma autorresponsabilidade sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, não é? Eu acredito que é assim, né, pastora? Sim, com Eu tenho que ter certeza. uma autorresponsabilidade com o que eu vou comer, né? Se eu vou fazer um exercício ou não, né, doutora? Porque tem gente que tem medo de morrer, mas não cuida do seu coração, não é? O que acontece? Eu acho muito tolice a ideia de você dizer, não, se está acontecendo espiritual é porque foi o inimigo, é porque foi espiritual. Não, não, não. Nós somos seres tricótomo. Se nós não dermos contas diante de Deus, como está escrito no livro de Hebreus, que Deus vai cobrar o completo de nós. Então, nós temos que dar conta do nosso espírito, do nosso corpo. Sim. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para verdade. nós como cristãos, nós que cremos na palavra, ou você que qualquer tipo de religião, Sim. que você vive essa integridade do seu ser. E entendendo que os 3 fatores são fundamentais, mas o principal é a nossa religação com Deus através de Jesus. E assim vence o medo. Deixa eu falar uma coisa. Oi, Esses dias Salomé. eu fui ao médico, achei tão lindo o que ele falou, porque assim, eu tenho minha religião, eu sou evangélica, né? E eu achei tão lindo porque eu sou muito ansiosa, quem me conhece sabe. E eu quero pegar o fardo de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, eu quero pegar o problema do meu irmão, da minha mãe, É verdade. de todo mundo E dos bichos todos da rua. dos porque ela bichos pega todos gato, jogar nas minhas cachorro da costas. rua e leva pra E eu casa cheguei dela. lá no médico e eu comecei, falei o médico, calma, peraí, ainda vamos respirar. E ele dizendo que eu não tinha nada. E eu disse, eu tenho alguma coisa, eu tenho um tumor na cabeça. Eu comecei a dizer que eu devia ter alguma coisa, porque não era normal, muita dor de cabeça. Você sabe o que é ansiedade. E ele começou a falar do amor de Deus. E eu achei aquilo tão lindo. O Eu já médico. fui- O médico Olha que começou a lindo. falar do amor de Deus. Estou arrepiada agora. E ele começou a falar do amor de Deus. E ele começou a pregar para mim. E eu disse, eu conheço Deus. Você já conhece o Senhor? Eu sou neta de pastores. E ele começou a pregar para mim. E a gente orou no final da consulta, e ele orou em mim. Gente, eu fiquei Que tão mais lindo. tranquila. Então, ele disse, Sulamita, você tem que ficar mais calma. Você não pode levar o fardo de todo mundo. Você não vai revolucionar o mundo. Eu te saco, eu te conheço. Eu sei que tu é uma menina boa. Dá para sentir daqui. Então, tranquiliza. Seu problema é só ansiedade. Você não tem problema nenhum. Você está tranquila. E Olha dali, eu notei que o problema realmente estava em mim, que eu tinha que ficar mais tranquila. Muito, muito interessante isso aí. A doutora que está aqui, a Isabela, já aconteceu isso? Uma pessoa chegar lá e ela só precisava de uma palavra positiva? Muitas vezes, muitas vezes. Eu acho tão legal, eu fico tão feliz. Cardiologista, a gente está aqui com a gente hoje. Exato, porque eu atendo muito paciente jovem, paciente que tem problema de febre reumática, que Olha. não tem muito a ver com infarto, é outra doença. Mas são pacientes jovens acometidos de uma doença na válvula do coração. E chegam muitos achando que estão passando mal, que estão com a válvula doente, que vão morrer e tudo mais. E quando eu converso, explico o que é a válvula doente, o que é o remédio que ele está tomando, para que serve, o paciente volta na outra consulta, outra pessoa. Outra pessoa. Parabéns para esse teu médico, viu? Olha, Gostei dele, legal. Doutora, cardiologista que está aqui com a gente hoje, muita gente que te procura hoje, assim, que chega lá passando muito mal, são mais jovens, adolescentes, mais pessoas mais velhas, como é que é aí? Depende, a gente Depende vê muito. todo tipo de gente. Mas claro que as doenças mais graves, as mais sérias, que no caso são do aparelho cardiovascular, né? Sim. No caso relacionadas ao infarto, são muito mais em pessoas mais jovens, mais velhas, acima dos 50, na acima dos verdade. 50. Mais homens ou Exatamente. mulheres? Mais homem. Mais homem? É, mais homem. Olha. Na verdade, coração, mais homem. Juízo, mulher. Eita, mulherada, precisa de juízo.